A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21 de dezembro de 2023, nós estamos aí um passo de chegar a 2024, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome dele. E eu sou grata a Deus por mais um dia, pela sua vida, por poder estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo para a glória do nome do Senhor. Agora nós vamos entrar no tema central desta carta aos Romanos, que é o verso 16 e 17, é o tema da carta, tá? A justificação, a justificação do servo do Senhor é pela fé, é crendo, amém? Então vamos lá, verso 16 diz assim no capítulo 1: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Paulo escreve esse verso muito poderoso, irmãos, muito citado entre nós, porque ele vai falar sobre a fé e sobre crer. Então a gente não pode ser salvo só porque tem fé, tem que crer também. Na tradução antiga, no grego, o significado fé é o mesmo significado, tem o mesmo sentido de crer. Então a fé é a mesma coisa de crer. Então a gente tem a gente entende que vem da mesma raiz, né? Vem da mesma raiz. Fé e crer são a mesma palavra vindo da tradução antiga grega, que tem a mesma raiz. Aí ele vai dizer aqui algo muito poderoso, que ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque para os gregos naquele tempo era vergonha ser cristão, era vergonha acreditar em Cristo, porque Cristo morreu na cruz como um malfeitor. Então todos aqueles que eram levados ao madeiro, tem o verso, está em Gálatas capítulo 7, 13 eu acho, está em Gálatas, que fala: maldito todo aquele que for levado ao madeiro. Então é conhecido como uma pessoa maldita. É por isso que na carta aos Hebreus, quando Paulo escreve, incentivando e encorajando os hebreus a continuar na fé, para que não retrocedesse, porque eles faziam tipo um ritual e falavam: maldito todo aquele que foi no madeiro. Então eles rejeitavam, né, a pessoa de Jesus Cristo, amaldiçoando o Senhor, falando que todo aquele que for no madeira era maldito. Então aí tá essa palavra. Então ele fala: não me envergonhe do evangelho, porque tinha muita gente se envergonhando e voltando para trás. Nos dias atuais está acontecendo isso. Pessoas se envergonham do evangelho, está retrocedendo, está voltando para trás, ou então está se adaptando ao mundo dentro da igreja, dizendo que o evangelho, não, é vergonha, andar com o corpo tampado, não tem nada a ver, expor, botar de fora, irmão. Claro, vestimenta não salva, mas vestimenta também diz muito sobre mim. A vestimenta não salva, mas a vestimenta diz muito a respeito daquele que é servo do Senhor. Ele fala sobre a justificação, né? E fala que a salvação veio para todos, veio para os judeus, veio para o grego. Então ele está quebrando ali toda aquela hipocrisia daquele tempo, toda aquela religiosidade daquele tempo. E ele vai estar falando ali aos irmãos, né? Ele vai falar também sobre o justo, visto que a justiça de Deus, verso 17, se revela no evangelho, uma justiça que eu acho muito engraçado, minha língua embola, eu não entendo isso. Vamos lá, vou botar de novo com o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é justo? Justo, o que é ser uma pessoa justa? Está dizendo, é uma pessoa justa, é uma pessoa que não deve nada à lei, é uma pessoa que não é infrator, é uma pessoa que tem sua vida justa, limpa, que perante uma sociedade ele não deve nada à lei. Não é a vida, não é as ações daquele, é a vida dele perante a lei, ele não deve nada, é uma pessoa livre, com liberdade, entendeu? É uma pessoa justa, então ele é justificado. Então Jesus justificou nossas vidas. Então nós não temos culpa, nós não somos culpados, porque o nosso Deus nos libertou de toda a culpa do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus. No capítulo 8, nós vamos chegar lá na frente, ele vai falar que não há aquele que possa culpar ou que possa trazer pecado sobre a vida daquele que Deus já justificou, né? O justo viverá pela fé. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 8. Ele está dizendo que não há condenação na minha vida nem na sua vida. Olha isso, irmão. Isso é motivo da gente ser grato. Isso é motivo da gente dar glória a Deus nesse momento. Agradecendo ao Senhor por o evangelho de Jesus Cristo que libertou, que salvou. E esse evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação. O evangelho de Jesus é poder para a salvação. É você crer no poder da palavra, você ser liberto, transformado. Tem poder na palavra de Deus. Ela gera, ela cria, ela traz à existência aquilo que não existe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18.
Paulo também escreve falando que para quem está sendo destruído pelo pecado, destruído pelo engano deste mundo, destruído pela ignorância desse tempo, não entende o que age, o que atua dentro de nós que servimos ao Senhor. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Ele está dizendo, o poder de Deus está operando dentro de mim, dentro de você. Mas quem está lá fora sendo destruído não entende, mas o poder de Deus está sendo gerado na igreja. Louvado seja Deus. Então é o que? Salvação de todo aquele que crê. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Então quem crê tem transformação de vida. Quem crê tem mudança. Quem crê tem mudança de caráter. Quem crê em Deus será salvo. Para isso, você precisa crer. E a fé é isso. A fé é você crer. Amém? A fé é você acreditar no nosso Senhor, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Acabou. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, eu postei algo no meu status ontem. O Evangelho de Jesus Cristo é confronto para a soberba humana. Ele confronta a soberba, uma pessoa pecadora como eu, uma pessoa falha como eu, que a sociedade olhava, não dava nada. Jesus veio cá, deu um banho de graça, lavou, limpou e está aqui pela misericórdia, salvando todo dia após dia a minha vida. Você está entendendo? Dia após dia Deus está te salvando, irmãos. É algo para a gente ser grato, é algo para a gente glorificar ao Senhor, amém? Que Deus nos dê graça e força para permanecer fiel a Ele até a volta de Jesus Cristo. Esse Evangelho que é revelado na justiça dele, amém? Ele viu graça em mim? Não, pecadora, falha, mas ele quis me salvar, ele quis te salvar. Então tudo é misericórdia, tudo é graça. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, depois você lê lá. Paulo diz que o Evangelho de Jesus Cristo não é porque nós somos bons, mas é misericórdia e graça. Você foi escolhido por misericórdia e graça. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. Não, é tudo misericórdia e graça. O verso 18 ele diz, a ira de Deus contra o sem fé. A ira de Deus contra o sem fé. É a epígrafe, né? Que é a ira contra aquelas pessoas que não têm fé, os incrédulos, né? Então olha só o verso 18. Portanto, a ira de Deus se revela... Oh, meu Deus, é muito forte isso aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Oh, irmãos, isso é algo muito forte. Paulo, ele começa a expor aqui. Primeiro, algo principal. Ele começa a expor aqui pra gente entender que o principal do seu ensino é mostrar pra mim e pra você que nós somos falhos, que nós somos pecador. Então, o principal ensino de Paulo aqui, ele tá expondo que todos nós somos falhos, que todos nós somos pecador. Ele tá mostrando a culpabilidade humana, ele está mostrando a culpabilidade humana, que é a mim e você, a culpa que está em mim e você de pecado, são pecadores, irmãos. Só que pela misericórdia o Senhor tirou toda a culpa sobre nós e levou sobre ele toda a culpa. Sobre aquele maldeiro ele levou toda a culpa. Então ele está mostrando, né, que nós rejeitamos a salvação, rejeitamos a Deus, rejeitamos aceitar que nós somos pecadores. Muitos de nós, eu não sou pecador. Quantas pessoas não aceitam, irmãos? Quando ele vai pregar o evangelho, não, eu não sou pecador. Não, eu ajudo, eu dou cesta básica, eu não falo mal de ninguém, eu não fofoco, eu abençoo, eu não sou pecador. Há pessoas que dizem assim que não é pecador, não aceita ser pecador. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o evangelho, porque o evangelho é confronto. O evangelho, ele confronta a minha vida, ele confronta a tua vida, pra gente reconhecer que nós sem Jesus não somos nada, que nós dependemos do Deus vivo. Aí o verso 19 ele diz, pois o que Deus se põe, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observada claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aleluia! Paulo está dizendo que perante o Criador nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque a natureza revela ele. Salmo 19 diz assim, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Capítulo 38 de Jó, o Senhor vai fazer 74 perguntas a Jó, que Jó não pode responder. Jó não pôde responder nenhuma das perguntas que Deus fez a ele. Você está entendendo? Jó fez muitas queixas. Jó fez 17 porquê. 34 queixas Jó fez. Jó fez 17 porquê. E o Senhor faz 70 perguntas, 74 perguntas.
a Jó, e Jó não pode responder. Aonde você estava, Jó, que quando eu dei limite ao mar? Jó, quem criou o oceano? Jó, quem criou os pássaros? Jó, quem... Ah, meu Deus, foi muita pergunta que o Senhor fez para Jó. Jó não pôde responder. Então, quando você olha para a natureza, quando você olha... Irmãos, tem um besouro que eu vi essa semana, é desses negócios de ciências, né? Eu vi um besouro, é igualzinho uma folha. Aquele besouro era igual uma folha. Aí o homem toca assim naquele besouro, parece uma folha no chão, uma folha seca. Quando ele toca naquele besouro, aquele besouro sai andando. E quando chega no meio das outras folhas, ele abaixa ali e ele fica idêntico às outras folhas. Não tinha diferença aquele besouro. E eu parei e pensei, meu Deus, a grandeza de Deus, né? Ali é uma proteção, uma forma dele ficar... escondido, né, encapsulado ali naquele meio, igualzinho as outras folhas, para se proteger dos predadores. Entendeu? Para não morrer, aquele besouro igualzinho. Eu fiquei, gente, como pode? Só Deus pode fazer isso. Você olha o leão, irmãos. Aquele animal poderoso, aquele animal magnífico, bonito. Você vê tantas coisas. Um tubarão, irmãos. Aquele tubarão no fundo do alto mar. Um tubarão branco, é um tubarão de força. Eu vi uns vídeos, né? Falando sobre ataques de tubarão. E a pessoa que sobreviveu ao ataque de tubarão, ele falando assim que... A pancada que o tubarão deu nele, né? Que o primeiro tubarão bate quando a pessoa tá na prancha. Ele voou assim uns 10 metros, ele falou que foi uns 10 metros por cima da água. A pancada que o tubarão deu foi tão forte naquele ser humano em cima daquela prancha que ele voou uns 10 metros por cima da água, sendo testemunho da pessoa que foi atacada. E eu fiquei pensando, olha o poder e o tamanho da força daquele tubarão. Então, Paulo está dizendo no verso 20 que desde a criação, irmãos, a natureza revela a glória de Deus. Quando você olha para o céu, o tamanho desse céu, o sol, irmãos, que clareia o mundo inteiro, a noite, as luas, as estrelas que clareiam a terra toda, que dá clareza quando você vai pro campo, quando você vai para a mata. Você vai ver que quando a lua tá, acho que é lua nova, não sei se me engano, é lua cheia. Quando a lua tá cheia, a lua clareia, irmãos. A claridade é só da lua e das estrelas, coisa mais linda. Então, olha a grandeza de Deus, né? A gente para pensar como pode os pássaros no céu voando, né? Sem perder o equilíbrio, tá ali naquele equilíbrio ali voando e não cai. Só batem as asas, eles param com as asas abertas, sem bater as asas, e eles continuam no alto, não cai. Irmãos, é algo da gente parar e pensar. É muita incredulidade a pessoa dizer que não acredita num Deus que criou tudo. Não dizer que não acredita num Deus que criou todo o equilíbrio no mundo. Como que nossos pés, pode observar, quando a gente machuca o pé, a gente não tem equilíbrio para ficar em pé. Mas os nossos pés sustentam o nosso corpo. Por que às vezes o adversário, pode observar, a maioria dos cristãos que marcha na obra de Deus, que tem determinação para ir lá e cá, eles têm problema sempre nas pernas. Pode observar. Os problemas deles estão sempre nos pés, nas pernas, porque é assim que o diabo atua para tentar paralisar. Para tentar parar. Eu tenho sentido muitas dores nas minhas pernas. Eu falei, Senhor, que mistério é esse que tanta dor nessas pernas? Está repreendido. E eu comecei a entender, porque o adversário, quando ele quer parar um servo do Senhor, ele toca naquela área que vai fazer aquela pessoa ficar parado, que vai fazer aquela pessoa não caminhar. Então os nossos pés, ele leva o nosso corpo onde a gente quer ir. Você vai para a igreja, é seus pés que tá levando, né, que tá sustentando ali o corpo. Então, irmãos, para e analisa. É muita coisa que o Senhor fez pra gente ser incrédulo. A gente precisa entender que há uma culpabilidade humana. Há pessoas que se denominam ateus, que não querem acreditar no Criador, né? A criatura não quer acreditar no Criador, mas quando aperta, quando chega enfermidade, luto, leite, eles gritam no próprio Deus. Então a gente precisa entender isso, observando claramente. Então tá tudo claro, a gente entende. A natureza está revelando, está mostrando a criação, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, desde a criação, irmãos. Olha só, a mulher gerar uma criança no ventre, e aquela criança sair perfeita, né? A gente vê o nosso corpo, quantas veias que tem dentro do corpo. O nosso cérebro tem 2.874 neurônios dentro da nossa cabeça. O cérebro tem. Você está entendendo, irmãos? A corrente sanguínea no nosso corpo, as veias que passam sangue para manter vivo o nosso corpo. Os ossos, que é a estrutura do corpo, que é a base do corpo, que é o osso. A carne, a pele que cobre. Irmãos, é muito detalhe
Só um Criador, só um Deus grande, um Deus todo-poderoso para fazer isso. Fazer com que meus olhos consigam ver, contemplar tantas coisas maravilhosas. Então, por isso que o Senhor fala, vigiar com que tu olha, para que nós, em vez de olharmos as coisas malignas desse mundo, olhar porque é bom, aquilo que vai trazer vida para nossa alma, aquilo que vai trazer experiência para o nosso corpo. Amém? Porque a ira de Deus é contra todo incrédulo. Todo aquele que diz que Deus não existe, irmãos, vai ficar na ira do Senhor. A ira de Deus vai vir sobre ele. A ira do Senhor vem sobre ela, porque não quer crer. Crentes que estão dentro da igreja brincando de ser crente, é incrédulos. Crente que não acredita na mensagem do evangelho, não acredita no que o pregador fala, no que a profetisa fala, o profeta fala. Não querem dar crédito ao que o Senhor tem falado nesse tempo. Zombam, duvidam das coisas de Deus, zombam, duvidam das coisas que o Senhor tem falado, não acredita nos alertas de Deus. Quantos crentes incrédulos na casa do Senhor. O Senhor, irmãos, ele derrama ira sobre aqueles que estão sem fé, incrédulos. Amém? Que nós venhamos crer, acreditar no que o Senhor tem nos alertado. Verso 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. Ao contrário, seus pensamentos passam a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. São pessoas que estão na igreja, mas não querem conhecer a Deus. Estão na igreja, mas não querem se entregar ao Senhor. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, como assim conhecido a Deus? Já chegou até batizado, descer as águas do batismo. Já chegou até a sentir arrepio em algumas vezes, em alguns cultos. Deus já usou até alguém para falar para ele ou para ela, mas ali não deixa que entre ao coração. Não glorificam como Deus. Até aproveitam, estão no seio ali da igreja, estão até dentro da igreja, mas não são igreja. Estão no ambiente espiritual, mas não é espiritual. Então são pessoas que até provam, mas não vivem. Até provam, mas não querem. Até provam, mas não querem se entregar ao Senhor. Nem lhe rendem graças, não dão glória a Deus, não dão graças a Deus. Ao contrário, seus pensamentos, olha só, o pensamento, irmão, do homem é algo terrível. O pensamento do homem faz ele querer ser como Deus. Aqui, ó, o verso aqui que eu li aqui atrás, ó. Onde que tá aqui? Tem um verso aqui que vai falar que eles querem ser como o próprio Deus. E eles mesmos seguem os seus próprios caminhos. A sua natureza... um verso... É o que eu anotei aqui, ó. A culpabilidade humana, fundada na sua sistemática e pertinaz rejeição, declara a Deus. Olha só, declarada a Deus. Falta amor e fé em Deus. Presta atenção, isso aqui eu tô falando do ser humano que rejeita a Deus. Falta amor e fé em Deus. E esta postura produz uma espécie de desobediência que não decorre da ignorância, mas de um forte desejo de rebeldia contra o Criador e da vontade de se tornar o próprio Deus dos seus atos. É isso. Nós não queremos que Deus nos controle, nós queremos ser o próprio Deus dos nossos atos. Nós não queremos que Deus nos controle, nós queremos nós mesmos nos controlar. Nós não queremos ser controlados pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, mas nós queremos nós mesmos viver os nossos desejos e as nossas vontades carnais. Então por isso que Paulo fala nesse verso 21, seus pensamentos passam a ser levianos, pensam em si próprio. Tem desejos carnais, malignos, que não provém de Deus, imprudentes, pessoas imprudentes que agem a tudo do seu jeito, pessoas que trocam a Deus pelas coisas dessa terra. O coração insensato deles tornou-se em trevas, acabou, o coração está em trevas. Tem pessoas que estão no pecado, estão no erro, falam, eu sou cristão. Não, eu sou crente. Eu sou crente, quem vai dizer o contrário? Eu sou estiva a Deus, Deus me usa assim, Deus é comigo. Irmão, tem muita gente sendo usada, mas está sendo aprovado por Deus. O fato de eu ser usada não significa que eu estou sendo aprovada. O fato de Deus estar usando a minha vida não significa que eu estou com a minha vida no altar. Você está entendendo? Então é isso que a gente precisa entender. Discernimento urgente, irmão, para nossas vidas. Discernimento urgente de espírito para nós. É proclamado-se a si mesmo como sábios. Olha só. E proclamam a si mesmo como sábios, perdendo completamente o bom senso. Olha, ficaram loucos. É verdade, tem pessoas que estão ficando loucas, proclamando a si mesmo como, não, eu sei tudo, acabou, não vem me ensinar, não preciso ouvir pastor, liderança nem ninguém, não quero conselho de ninguém, eu sei tudo, já cheguei a um nível de espiritualidade que não preciso mais ouvir ninguém, já cheguei a um nível de espiritualidade que Deus não usa mais ninguém, Deus quando quer falar, fala comigo mesmo. Pronto, acabou. Deus não precisa usar ninguém mais. Eu sou missionário Odete, sou pregador aí, tô pregando, Deus tá me usando. Então Deus não usa mais ninguém não. Se Deus quiser falar comigo, Ele mesmo desce e fala comigo. Esse é o nível que nós estamos. Loucos, pessoas insensatas, pessoas que perderam o bom senso.
Amém? E ficaram loucas e se denominaram, se proclamaram sábios ao ponto de pronto, não preciso mais ouvir ninguém. Pessoas que chegou a um limite de um conhecimento que não precisa mais sentar para aprender. Ah, não posso ouvir ninguém não, que aquela irmã não tem eloquência, não tem sabedoria, eu não tenho letra, né? Ela fala, não sabe falar direito. Não, eu gosto de ouvir quem sabe, eu gosto de ouvir quem tem. É assim. Irmãos, que nós não venhamos perder essa visão, mas venhamos ficar firme em Cristo. Amanhã eu continuo no verso 23, porque senão o vídeo vai ficar muito estendido. Amém? Amanhã nós voltamos. Deus abençoe para a glória de Deus a sua vida. Que Jesus continue falando ao teu coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance. Eu quero pedir perdão. Por que eu quero pedir perdão? Porque ontem o vídeo foi muito tarde. Eu acho que foi 6 horas da tarde. Porque eu tive problema aqui na internet. Eu fiquei sem internet o dia inteiro. Aí hoje que eu vou postar agora. Amém, irmãos? Então eu quero te pedir perdão. Não foi relaxo, não foi por falta de compromisso. Foi porque eu estava sem internet aqui em casa. Amém? Você sabe, sem internet não tem como postar vídeo. A internet que eu tenho no meu telefone, que é pela Vivo, falei o nome, que é pela, né, essa operadora aí, é muito fraco, entendeu? Não vai de jeito nenhum, eu já tentei várias vezes, não vai, é muito lenta, né, demora praticamente quase 10 horas para ir um vídeo, só Deus. Aí então, por isso foi atrasado ontem, amém? Deus abençoe, que a paz te alcance, que o Senhor venha te renovar suas forças. Se inscreva no canal, dá like, compartilhe, convide mais alguém, amém? Deus te abençoe.